Boa noite a todos. Retornamos para os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos aí praticamente finalizando o subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Nós começamos a conversar um pouquinho ontem sobre o ensaio teórico que Kardec apresenta sobre a sensação dos espíritos. E pelo que a gente conversou, ficou muito claro, e eu gostaria de ressaltar novamente isso, que o estudo, a leitura do Livro dos Espíritos não pode ser motivo para engessamento do nosso entendimento, do nosso olhar acerca das leis que regem a nossa vida em todos os planos da existência, ou seja, no plano material e no plano físico. Eu vejo particularmente o Livro dos Espíritos como, digamos assim, uma prévia. Eu não vejo o Livro dos Espíritos como se nele estivesse contida toda a verdade, em absoluto. Mas eu vejo o Livro dos Espíritos como verdades parceladas que vieram para aguçar a curiosidade do homem e para fazer com que ele retornasse à atividade de pensar, questionar e meditar. Porque o homem, a humanidade em si, passou séculos impedida de pensar e de questionar. A religião, então, dominante, cuidou de impedir a possibilidade de pensar e de questionar da criatura. Então, o Espiritismo surge, para mim, na minha opinião, como um ensaio, como uma prévia, como verdades relativas, que servem para mim como alimento, como energizante, para que eu tenha mais vontade de estudar, mais vontade de pesquisar, com que eu medite mais vezes, com que, como eu hoje estava falando com a Denise, com que eu viaje mais no meu pensamento, nos meus questionamentos, nas minhas conclusões, consciente de que nós não vamos encerrar nenhum assunto. Não é esse o objetivo nem desse estudo e muito menos do Livro dos Espíritos. Quando eu pensei, há muitos anos atrás, em fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, eu quis fazer diferente. Em geral, esse estudo era dado por temas. E eu particularmente achava que as questões e respostas eram tão ricas. Quando você aglutina em temas, você perde muitos detalhes, que depois podem ser indício de dúvidas, porque a pessoa vai ler e não consegue entender nem a pergunta e nem a resposta. Eu, particularmente, sempre fui contra radicalismos. Então, como espírita, eu também não me permito ser radical. Para mim, o Livro dos Espíritos é a base da codificação espírita. Foi o primeiro livro publicado pelos espíritos através da codificação de Kardec. Mas eu creio que a doutrina espírita prossegue. Então prosseguem os meus questionamentos e as minhas conclusões, é claro, em cima da base, que é o Livro dos Espíritos, mas bebendo da água dos incontáveis livros que têm sido publicados desde o século XIX. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Conversando ontem sobre esse ensaio teórico, nós chegamos à conclusão de que não é bem somente a dor moral que o espírito sente após o seu desencarne. Mas finalizando esse ensaio teórico, depois das colocações que nós fizemos ontem também, eu trouxe mais alguns trechos, pequenos trechos, de Kardec. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Kardec aqui está fazendo uma enumeração daquilo que foi tratado nas questões que basicamente se referem às percepções físicas. Mas nós sabemos então que o espírito também tem percepção, sensação, audição e visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas, de que modo ele as tem? Ignoramos.
Kardec escreveu, ignoramos. Ou seja, ele não pode, efetivamente, o Livro dos Espíritos não pode ter engessado um conceito, a matéria, uma explicação. Por quê? Porque tudo isso aqui é a base. Porque novos conhecimentos nós vamos angariando através dos séculos, dos milênios. Continua Kardec. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios. É importante que a gente pense que no século XIX, era muito restrito ainda a noção de matéria, de energia, por isso que muitas vezes nós vamos perceber que numa leitura superficial das questões, fica parecendo que os espíritos têm uma vida quase que só mental, quando a gente sabe que não é bem isso. Nos planos superiores, são outras as características da vida destes espíritos superiores, mas nos planos mais próximos à Terra, a vida difere muito pouco da vida material. Mas, nesta época da codificação, o homem ainda não sabia, ainda não trabalhava com a afirmativa que nós hoje temos na nossa ciência, de que matéria é energia condensada, luz coagulada. Então vejam só, hoje nós já podemos compreender um pouco mais por que o perispírito, sendo um corpo composto de elementos espirituais, mas composto também de matéria, por que o perispírito, principalmente aqueles mais densos, também possuem percepções, sensações, audição, visão, sentem calor, frio, fome, sede. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então vejam só que agora no ensaio teórico, Kardec voltou àquilo que eu tenho comentado com vocês, questão por questão, que é essa questão do relativismo. É a questão de que era preciso que os espíritos e ele criassem um padrão geral, genérico, porque não havia como prever-se naquela altura, no século XIX, no primeiro livro da codificação, todas as nuances, todas as variações. Isso coube depois. A literatura que prossegue. Então, André Luiz aprofundou em vários conteúdos que nós vamos encontrar base no Livro dos Espíritos, mas nós não vamos encontrar as especializações no Livro dos Espíritos, justamente porque ele é a base. Né? Então, Kardec aqui fala que em se tratando destas questões que ele fez e que obteve as respostas, se tratam dos espíritos superiores. Então é o que eu fui frisando, questão por questão com vocês. E não é só nestes aspectos das percepções e sensações, porque eu venho falando isso com vocês em várias outras temáticas do Livro dos Espíritos. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando. Então, mais uma vez, ressaltando aquilo que eu venho trabalhando com vocês, de que o princípio inteligente do universo, criado pelo Pai, já possui nele todas as potencialidades que ele vai desenvolver no decorrer de milênios sem conta da sua evolução. E que toda vez que o espírito reencarna, pelo menos aí dentro do reino nominal, nós vamos tratar mais especificamente isso, então dentro do reino nominal, quando o espírito reencarna, o corpo físico serve, digamos assim, como um obliterador, impede a expansão de todas as potencialidades do espírito. Só um momento, gente. Desculpa. Às vezes o ambiente começa a fazer barulho do lado de fora, e para não atrapalhar nem a minha concentração e nem a audição de vocês, eu preciso fechar a porta aqui.
Então, na vida extracorpórea se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, lembram-se quando eu dei um exemplo lá atrás, de que é como se uma imagem similar, como se nós fôssemos fazer um mergulho em altas profundidades, então a gente tem que pôr aquele escafandro, mas aquele mais parecido com o que se usava antigamente, muito pesado, muito denso, né, com um capacete muito pesado, que praticamente inviabiliza a nossa locomoção na Terra. E que também impede a nossa livre movimentação no fundo do oceano. É como se nós fôssemos assim, a nossa alma fosse o mergulhador, o corpo físico fosse esse escafandro, né? Então, ele impede a livre expansão das nossas faculdades, e isso vai diminuindo, ou seja, o peso desse escafandro, as limitações que o escafandro impõe, vão diminuindo na medida em que o espírito evolui, consequentemente o seu perispírito se eteriza. A mesma imagem, por analogia, que nós fizemos do escafandro em relação ao corpo material, nós fazemos também do escafandro e do perispírito. Quanto mais densificado o perispírito, isso acontece nos espíritos inferiores, os espíritos muito apegados à matéria, não necessariamente ignorantes de tudo, mas inferiores, ou seja, que tem o seu senso moral pouco desenvolvido. Então, quanto mais é denso o perispírito, mais ele limita a livre movimentação desse espírito entre planos espirituais no próprio plano material espiritual em que ele se encontra. Quanto mais etéreo o espírito, de conformidade com a evolução, então espíritos superiores têm um perispírito mais etéreo, mais livre expansão ele tem das suas potencialidades. Vamos lá. Interrogamos, ali eu escrevi errado, milhares de espíritos, é Kardec falando. Interrogados milhares de espíritos que deixaram a Terra, variados em posições, classes da sociedade, períodos de vida, logo após a morte e depois ainda, Kardec concluiu que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de ventura para os que seguiram o bom caminho. Isso tem relação com tudo que a gente vem estudando até aqui. Então, a evolução do espírito e em consonância, digamos assim, a qualidade ou as características do seu perispírito mais denso ou mais sutil tem íntima relação com quem o espírito é. E basicamente o espírito é aquilo que ele vive. Então, no plano dos encarnados, Kardec viu essa correlação. Então, aqueles que seguiam o bom caminho relatavam uma vida no plano espiritual mais harmônica, mais equilibrada. O enfrentamento de desafios ainda, necessidades de retorno à vida física para novos refazimentos, novos aprendizados, mas de forma mais amena. Não sentiam tanto, não sofriam tanto. Em contrapartida, Kardec também percebeu isso dos incontáveis depoimentos, e é o que nós percebemos ainda hoje nas comunicações mediúnicas, que quanto mais erros o espírito comete quando encarnado, quanto ele mais deixa fluir a sua crueldade, a sua inferioridade, agindo de forma corrupta, agindo de forma desleal, desonesta, extremamente egoísta, mais ele enfrentará sofrimentos após o seu desencarne físico. Concluímos então com Kardec que a vida que nós teremos nos planos espirituais após a morte do corpo físico será a consequência das nossas escolhas no plano físico. Nós estamos aqui em uma vida repleta de desafios, de provas e de expiações, justamente porque somos ainda espíritos medianos. Nenhum de nós é espírito bom. Não é espírito já evoluído. Todos nós somos estes, repletos de sombras,
com algumas coisas conquistadas em relação ao nosso senso moral, ao nosso dever para com a humanidade, para com o Criador. Então, as experiências no plano físico são imprescindíveis para este aprendizado imortal. Nós não conseguiremos evoluir sem estas experiências no plano material. E estas experiências no plano material, fruto, muitas delas, das nossas escolhas, que é o tema que nós vamos ver agora próximos, interferem diretamente no plano espiritual, mais acolhedor ou mais agressivo, na nossa alegria ou na nossa infelicidade, na nossa saúde espiritual ou nos nossos desequilíbrios que iremos encontrar após a libertação do nosso espírito com o término da vida física. Bom, e aí agora nós vamos entrar num tema que é também interessantíssimo. Aliás, esse capítulo 6 é um dos capítulos, a meu ver, mais interessantes. Se todos os leigos, inclusive os não espíritas, pudessem ter contato com algumas dessas questões e respostas, eu tenho certeza que muitos questionamentos deles seriam, digamos assim, suavizados. Então vamos lá. Escolha das provas. Esse subtítulo vai das questões 258 a 273. Kardec, então, na questão 258, vai perguntar: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha só, ele quer saber o seguinte: se nós, quando ainda desencarnados, espíritos na erraticidade, se antes de nós reencarnarmos, nós sabemos de tudo que vai nos acontecer? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas questões, mas prestem atenção. Gênero de provas e livre-arbítrio. Vamos continuar. Nessa mesma questão 258, na linha A, Kardec pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, portanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, esse é um ponto. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Aqui eu preciso fazer uma ressalva, principalmente quanto a esse final. Não pensem vocês, por exemplo, em relação ao suicídio, que Deus impôs esse desafio a seus filhos, de forma nenhuma. Lembrem-se sempre, nas análises que nós fazemos, buscando esse entendimento maior, não só do que o Livro dos Espíritos nos apresenta e os outros livros da doutrina espírita, mas em relação à vida. Lembrem-se sempre que Deus não é punitivo.
Deus não é sádico. Deus não nos apresenta desafios, dificuldades, perdas, a fim de nos torturar. Não. Este não é Deus. Deus é o Pai que Jesus nos apresentou. É Pai de amor infinito, justiça infinita, compaixão e misericórdia infinitos. Deus não perdoa, porque não se ofende. Somos seus filhos, e Ele conhece a cada um de nós, e nos criou perfectíveis. Simples e ignorantes no começo, mas todos destinados à felicidade, à vida eterna, à construção do reino de Deus em nós. Esse é Deus. Então, todas as análises que vamos fazer de situações circunstanciais, de alguém que se suicida, de alguém que sofre um acidente terrível, nós precisamos analisar se aquela situação em si foi obra e fruto da escolha daquele homem, daquele indivíduo, ou se ele nada podia fazer para modificar esta situação. Vou dar 2 exemplos práticos e simples. Façam análise, cada um de vocês. Um jovem que entra num carro e dirige na cidade ou na estrada a 160, 180 km por hora. Se ele sofre um acidente, isso era previsto por Deus? Ou é resultado da escolha que ele faz em dirigir em alta velocidade sem noção da segurança e do perigo? Segundo exemplo, um jovem que em trabalho viaja a um outro país, a trabalho. E lá, ele é vítima de um grande terremoto. Estar lá e perecer num grande terremoto foi fruto somente da escolha desse jovem que estava trabalhando? Ou de uma causa maior que é a vontade dele? Reflitam sobre esses 2 exemplos. De qualquer forma, o que fica firme nessa questão é o esclarecimento que os Espíritos nos trazem de que Deus nos concede ampla liberdade de escolher entre o caminho do mal e do bem. Ou seja, dentro de uma programação geral que muitos de nós puderam realizar na preparação à atual reencarnação, mesmo dentro deste planejamento geral, a cada situação vivenciada no meu dia a dia, eu faço escolhas. Eu escolho entre o caminho do bem e do mal, entre o cumprimento do meu dever e o gozo das sensações que me apetecem. Mas diante disto, desta liberdade que Deus me concede, que nós chamamos de livre-arbítrio, da possibilidade que eu tenho de escolher entre o bem e o mal, Deus também permite que, se as minhas escolhas forem por maus caminhos, eu poderei sempre recomeçar e refazer a má escolha, aprendendo a escolher melhor. Então, isso é o que tem de mais importante nesta resposta. Vamos seguir. Ainda, né? Isso é o que eu li agora, porque eu não tinha seguido aqui, né? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a eles vos expordes, por haverdes isto nisso, o meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, eu dei 2 exemplos, mas agora eu vou dar um terceiro. Né? Vamos supor que você tenha, nas suas últimas reencarnações, agido de forma corrupta.
Você já teve dinheiro, teve poder, foi administrador, inteligente, e você fez mau uso, corrompendo-se, corrompendo outros com as suas escolhas. E você então desencarna e se depara com essa sombra que ainda entristece você como espírito, e então planeja um retorno ao mundo físico, no qual, porque nós estamos dando esse exemplo, você vai ter que aprender a não ceder à corrupção. Ou seja, você vai ter que aprender a dizer não às suas velhas tendências. Muito bem. Para que você enfrente esta sombra que você tem, você vai poder nascer num meio onde tudo é absolutamente perfeito e não existe nenhuma possibilidade de você ser corrupto, ou você vai ter que vir num meio onde há a probabilidade de você voltar a ser corrupto. Não raro você vai ter exemplos de corrupção na sua família ou próximos a você, mas você também às vezes vai ter exemplos de correção, de honestidade. O que vocês acham? O que é a Terra? A Terra é um mundo onde não existe possibilidade de enganos do mal, ou a Terra ainda é um campo de experiências para espíritos medianos como nós? É necessário que o escândalo venha, mas ai de quem provocar o escândalo. Por que Jesus afirmou isso? Porque é necessário que o escândalo venha, porque ele nos conhece. Já nos conhecia quando da formação do planeta. Então ele conhece as nossas conquistas, mas as destruições que nós já fizemos, e nós ainda não temos esse mundo ideal, porque nós não construímos, não merecemos esse mundo ideal. Então nós vamos reencarnar em um mundo de provas e expiações. Então é absolutamente natural que mesmo com a programação reencarnatória, mesmo que eu me disponha, e geralmente nós nos dispomos intensamente, né, nos comprometemos intensamente a superar as nossas sombras, quando eu retorno ao plano físico, às vezes eu tenho um exemplo de cá, outro de cá, não raro a situação em que eu tendo para as velhas tendências. E aí eu tenho de recomeçar, e recomeçar, e recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, até que eu seja correto, mesmo no meio corrupto. É assim. Bom, na questão 259, Kardec pergunta: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Eu já falei, mais ou menos já dei a dica. Nós só previmos o aspecto geral da nossa experiência reencarnatória. Não são todas as eventualidades que nós previmos, não. Justamente porque nós temos liberdade de escolha. Numa programação feita para que eu vença a sombra da corrupção, eu posso escolher ser corrupto de novo. Como eu posso escolher ser correto? Então, a minha vida vai também ser fruto das escolhas atuais do meu espírito. Então, as nossas vidas, elas não são um karma absoluto. Eu às vezes fico meio injuriada, né? Porque é mania. Talvez porque a mídia traz isso. Ah, isso é karma, esse é o meu karma. Karma não é algo negativo. Karma, no sentido profundo dele, é só reação a algo que foi feito. Então vejam só, o nosso karma em relação a vidas passadas é sempre relativo. Porque hoje, agora eu faço escolhas que interferem e interferirão
na colheita deste aprendizado que eu trouxe lá de trás. Em resumo, as consequências que eu posso estar sujeito a passar, fruto dos meus desajustes passados, das minhas destruições passadas, dos meus malfeitos passados. Então, esse reajuste que eu preciso enfrentar, dependendo das escolhas atuais minhas como espírito encarnado, eu posso tê-las, essas consequências, suavizadas, quando em geral o aprendizado é feito pelo amor, pelo perdão, pela caridade, pela compaixão, pelo respeito. No entanto, estas mesmas consequências que eu deveria atravessar por conta do meu passado, dependendo das escolhas atuais que eu faça, pelo egoísmo, pelo desrespeito, pela crueldade, pela desonestidade, eu posso agravá-las. Então, determinação absoluta não existe. Existe uma programação genérica. Ou nós podemos também entender assim um determinismo relativo. Mas vamos ler. De qualquer forma, é uma resposta cumprida, mas eu prefiro, porque se surgir alguma dúvida na leitura, eu acredito que alguns de vocês me sigam também com livro. Vocês podem até postar depois nas questões, né? Que a gente, na terça-feira que vem, vai trabalhar em cima das dúvidas que possam surgir. Então, diante dessa pergunta de Kardec, os espíritos respondem. Todos não, quer dizer, não são todos. Primeiro que podem escolher, né? E segundo que vão prever todas as particularidades da sua vida futura. Todos não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Então isso não existe. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações, ou seja, das minhas escolhas de hoje. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viriam a praticar. Então, eu escolhi, eu programei vir filho de pais criminosos. Mas eu não previ quais vão ser as minhas escolhas. A minha programação é de que eu possa vencer estas influências e seja uma pessoa digna. Mas, encarnado, eu posso fazer escolha diversa e seguir a mesma criminalidade dos meus pais. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas, ou seja, esses, vamos dizer, que não os acontecimentos principais da vida, esses podem ser previstos. Mas muitas vezes esse nosso cotidiano repleto de consequências que são fruto das nossas escolhas, do meio, inclusive, onde vivemos, né? Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Então, isso é a nossa vida. Então, às vezes, nós sabemos, por conta de uma programação genérica, que enfrentaremos vários percalços. Nós sabemos, por exemplo, dentro de uma programação, que perderemos um filho, criança, ou jovem, ou na idade adulta. Mas nós não sabemos, não há previsão de como nós deveremos agir sobre isso. Como as programações reencarnatórias preveem, via de regra, a nossa melhoria espiritual, supõe-se que o meu espírito, consciente desta prova que eu atravessarei da perda de um filho, se dispõe
ao enfrentamento da dor. Não se deixando abater pelo desespero, pela tristeza absoluta, pelo desalento que levam à depressão ou até mesmo ao suicídio. Mas, dependendo das minhas escolhas, eu posso seguir essa trajetória terrível ou eu posso respirar, sentir-me amparada pelo Pai e dar conta da prova que eu já sabia que iria enfrentar. Mas continuam eles dizendo: se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. O que pode ter acontecido? Um desastrado lá em cima. Ou mesmo até você, andando desatento, sem prestar atenção nas circunstâncias que o cercam, né? Eu vejo, por exemplo, praticamente quase todos os dias, pessoas atravessando distraidamente a rua. Se uma pessoa dessa é atropelada, Deus escreveu isso? Pensemos, né? Precisamos pensar, né? E chamar para nós a responsabilidade que nos pertence. Isso é uma tarefa difícil, porque é mais fácil jogar a culpa em Deus do que conscientizar-se de que você é responsável pelas suas escolhas e pela sua evolução. Na questão 260, bom, aí eu trouxe alguns comentários que eu acabei acabei falando no contexto da resposta, mas enfim, né? Na questão 260, Kardec pergunta: nossa, eu estou esquecendo da minha hora, estou avançando no horário do meu amigo. Olha, foram raras as vezes em que eu me empolguei aqui na aula e esqueci de olhar para o meu reloginho. De qualquer forma, eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Anderson, os companheiros que nos assistem, acompanham os nossos estudos em outros horários. Espero que vocês estejam gostando desse novo texto, né, desse novo contexto que nós estamos vendo, né, esse novo tema que nós passaremos a tratar ainda na semana que vem. Um abraço para todos vocês, um bom final de quinta-feira, até terça-feira, 7 horas da noite.